Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E a grande beleza do que hoje nós vamos contemplar em toda a liturgia é a experiência do nosso chamado, da nossa vocação. Quando nós pensamos na palavra vocação,
nós precisamos voltar à sua origem latina, que é vocare. Vocare, que nada mais significa do que chamamento, chamado, ou seja, nós estamos vendo na primeira leitura, nós estamos vendo na segunda leitura e estamos vendo no Evangelho este Deus que chama pessoas para uma obra específica. Quando nós pensamos na palavra vocação no seu âmbito profissional, no âmbito material, no âmbito secular, nós estamos falando de habilidades. Então, quando eu olho para uma pessoa que é afeiçoada aos números, eu digo que esta pessoa é vocacionada às ciências exatas. Se esta pessoa é mais dada às humanidades, eu digo que ela é vocacionada à área de humanas, de biológicas e assim sucessivamente. Este critério não pode ser utilizado para nós entendermos a vocação no aspecto religioso e espiritual. Porque no aspecto religioso e espiritual, Deus também trabalha com as nossas habilidades. Mas mais do que trabalhar com as nossas habilidades, Ele nos capacita com habilidades específicas para que a gente consiga realizar a nossa vocação. E é daqui que surge aquela grande frase, aquele grande jargão tirado da palavra de Deus, que muitas das vezes as pessoas usam, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, quando nós pensamos em vocação no aspecto espiritual, no aspecto religioso, nós estamos falando deste Deus que é o grande responsável pelo chamado que nós recebemos, e esse Deus que vai capacitando aqueles que Ele escolhe. Nós olhamos hoje na primeira leitura a grande vocação do profeta Isaías. E o profeta Isaías que é chamado por Deus para uma obra específica, que recebe do próprio querubim, e quando nós vemos aqui o nome querubim, querubim vem justamente de abrasado, e é justamente por isso que nós vemos que o querubim, quando vai se dirigir a Isaías, ele toca os lábios de Isaías com um braseiro. Por quê? Porque o querubim é abrasado. O querubim é aquele que está mais próximo, junto com os serafins, do trono de Deus. E é por isso que antes de chamar Isaías, nós vimos na boca do querubim, nós vimos na boca daqueles que estão mais próximos de Deus, a sentença que em toda a Santa Missa nós proferimos, o atributo maior de Deus, que é santo, santo, santo. Deus 3 vezes santos. É justamente isso que os querubins e os serafins estão dizendo no paraíso. Nós sabemos que a ordem angélica, ela é dividida em hierarquias. E dentro desta hierarquia nós falamos de 9 coros angélicos. 3 coros angélicos que estão próximos ao trono de Deus e que são adoradores por excelência. Os outros 3 coros angélicos que trabalham nesse intermédio entre o trono de Deus e os homens. E a terceira classe hierárquica, que é aquela que lida diretamente conosco, que são os que estão mais próximos de nós, que são os anjos, que são os arcanjos. Então, nós percebemos que o mundo espiritual, ele é ordenado, existe ordem no mundo espiritual. E é por isso que é mediante ao que nós precisamos, que nós invocamos determinada hierarquia, determinado coro angélico. Por isso, quando eu estou tratando do relacionamento com os homens, de homem para homem, nós nunca vamos rezar pedindo um auxílio de um serafim, porque o serafim, ele está diante do trono de Deus. Ele age justamente como aqueles que mais próximos de Deus estão ali na função de adoradores. Por isso que quando nós rezamos aos anjos, nós rezamos ao anjo da guarda e rezamos no máximo aos arcanjos, que são os que estão mais próximos de nós em toda a hierarquia celeste. Então, quando a gente aprende isso, nós começamos a ter eficácia na nossa oração,
porque nós agora começamos a atribuir responsabilidades a quem tem a vocação específica para nos atender. E é por isso que faz tão bem para nós, como cristãos católicos, lermos os livros de espiritualidade, estudarmos os assuntos que da espiritualidade nós recebemos, para que a gente possa crescer em santidade. Porque nós não podemos nos esquecer que quando falamos de vocação, nós estamos falando justamente deste chamado específico que Deus nos faz, tendo em vista a nossa santidade. Dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma vocação nasce para se destacar. E aqui está a diferença do mundo eclesial, do mundo espiritual e do mundo humano. Quando nós falamos do mundo material, do mundo profissional, as pessoas estão em busca de descobrirem a sua vocação para serem destaque. Então eu tenho que descobrir a minha aptidão, para dentro da minha aptidão eu ser o mais importante, para eu me destacar mais, para eu ser, e a gente até vê isso nas empresas, o destaque do mês, o funcionário do mês, o profissional do ano, porque no aspecto material e profissional, é isso que conta, são os resultados que contam. No aspecto eclesial, na nossa vida com Jesus, não é assim. Tanto é verdade que na segunda leitura São Paulo diz: eu não sei por que Deus me chamou, porque eu sei quem eu sou. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Olha a humildade de São Paulo. Nós estamos falando do maior apóstolo dentre todos os apóstolos, porque do modo como Pedro cuida do colégio que nasce dentro, assim como Pedro cuida do intra-eclese, nós só somos cristãos graças a São Paulo, não a São Pedro. Porque São Pedro fica cuidando dos judeus. Paulo é quem vai dizer que a salvação que Cristo vem trazer se estende para além dos judeus. Paulo vem pregar para os gentios. E quem são os gentios? E quem são os pagãos daquela época? Todo o povo que não era judeu. Ou seja, nós nos enquadramos aí. Se não fosse São Paulo, nós não seríamos cristãos. Então veja que o maior de todos os apóstolos, o mais inteligente de todos os apóstolos, porque Paulo tem formação romana, formação grega e formação judaica. Nós não estamos falando de um pescador, nós estamos falando de um intelectual. Então veja, a mente mais brilhante do cristianismo primitivo se coloca diante das pessoas como o menor dos apóstolos. Aliás, eu nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja, gente, que o homem espiritual, a mulher espiritual, o homem que está no caminho da santidade, ele não perde de vista duas realidades: o tamanho dele e o tamanho de Deus. Quando nós chegarmos neste lugar, nós estaremos na direção correta. Mesmo sendo tão grande, Paulo não se esquece que um dia ele foi Saulo. E é isto que o faz ser tão grande, porque ele tem diante dos olhos dele quem ele é. E ele sabe que o que ele se tornou, ele não se tornou porque ele era alguém especial, mas ele se tornou quem se tornou pela graça de Deus,